Neste vídeo, apresento a edição de agosto e setembro de 1991 da revista Panorama, da General Motors do Brasil, que traz como destaque uma viagem de 16 mil quilômetros com uma Chevrolet D20 Custom e a linha Chevrolet 1992. Então aqui na capa temos imagens da viagem de 16 mil quilômetros entre o Brasil e o norte da Argentina, que teremos uma matéria especial aqui nessa edição, com uma Chevrolet D20 Custom. Já na parte interna, temos aqui as informações editoriais, novamente uma edição aí com 30 mil exemplares de tiragem. E na seção Contagiros, que ocupa as duas primeiras páginas da revista, um destaque para a comemoração da unidade 600.000 do Monza, que foi produzido no dia 6 de junho de 1991. No caso, uma unidade SLE, duas portas, prata gasolina, que foi adquirida pela ABRAC, a Associação Brasileira das Concessionárias Chevrolet. Então, os funcionários se reuniram para tirarem duas fotos, uma no turno do dia, acima, e outra no turno da noite, abaixo. Aqui uma nota a respeito sobre problemas de pintura podem estar caindo do céu. Um estudo da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos mostrou que a chuva ácida, além de todos os perigos que representa, também pode ser problema para a pintura dos automóveis. Então eu explico um pouco aqui sobre o impacto da chuva ácida nos veículos, na pintura dos veículos, e fala sobre um desenvolvimento que a GM fez, um revestimento de proteção para o exterior dos veículos, que estava sendo aplicado como forma de minimizar aí os impactos da chuva ácida. Já na página seguinte, uma nota sobre ciclismo, a GM estava apoiando a equipe Caloi e cedeu uma Veraneio para servir aí como veículo de apoio. E a equipe acabou sagrando-se aí campeã do primeiro Troféu Brasil de ciclismo daquele ano, de 1991, no mês de abril. Aqui é uma imagem dos ciclistas junto à Veraneio, uma versão deluxe que serviu de apoio durante a competição. Já nesse box cinza, com o título de Olho no Próximo, menciona uma ação dos funcionários aposentados da GM que em outubro de 89 fizeram doações para a cidade de São Francisco, que foi atingida por um terremoto, e também sobre a doação da GM Corporation para um fundo da crise do Golfo da Cruz Vermelha, que contribuiu com $250 mil. Segundo o chairman da GM na época, o Robert Stempel, foi uma maneira de nos assegurarmos de que nossos militares e suas famílias farão a transição para a vida civil da melhor maneira possível e de que o sofrimento das pessoas feridas e dos refugiados será aliviado. E fechando a sessão Contagiros, caminhonete GM em ação durante a guerra. Aqui é uma imagem de uma Blazer no deserto. E o que cita aqui é que o Marcel Antos, um canadense que vivia no Kuwait durante a guerra do Golfo Pérsico, tinha esse veículo e ele ajudava a entregar alimento, correspondências e remédio para os militares americanos e ingleses durante a guerra do Golfo. Esse veículo acabou sendo roubado pelos iraquianos. Tempos depois ele conseguiu recuperar o veículo, mas doou para a força de resistência do Kuwait. E esse pessoal acabou utilizando o veículo como uma arma e encheu o carro de explosivos e investiu sobre uma composição iraquiana. E aqui menciona que a concessionária GM do Kuwait diz que 600 mil veículos foram registrados no Kuwait em 89. Aproximadamente a metade desapareceu durante o conflito e recentemente foram encomendadas 7.500 unidades para venda. Nessas duas páginas temos como destaque a linha 92, que começou a chegar às concessionárias naquele período. Aqui um breve texto sobre as mudanças. A linha 92 do Cadete Monza, Opala, veículos comerciais e caminhões está chegando às concessionárias de todo o Brasil. Novas cores e bancos com encosto de cabeça vazado são as novidades comuns a todos os modelos. O Cadete e o Monza, entretanto, trazem ainda, como novidade em todas as versões, o sistema de injeção de combustível desenvolvido pela GM para atender a fase 2 do programa de emissões, que entra em vigor a partir de janeiro de 92. Teremos uma matéria sobre esse tema nas páginas seguintes.
e informa que o Cadete GSI 2.0 a gasolina vinha com o sistema de injeção MPFI. A linha 92 do Opala, comemorando 23 anos de Brasil, chega trazendo como principal modificação a transmissão mecânica de 5 velocidades para o motor de 6 cilindros. Já a caminhonete D20 e o caminhão leve D40 estão sendo apresentados com um novo motor Perkins de 4 cilindros S4. Uma nova transmissão Clark de 5 velocidades e overdrive está equipando as picapes, a cabine dupla, a Veraneio e a Bonanza, com motores a álcool e gasolina, e também a Bonanza diesel. O caminhão leve série 40, com motor a gasolina, álcool e diesel, e toda a linha comercial diesel T20 também recebem a nova transmissão, porém sem overdrive. E aqui algumas fotos ilustrando a linha 92, começando por esse Monza 4 portas. Aqui temos um Diplomata 92, a seguir um Cadete, também um Chevette, um caminhão série 14.000, uma D10 e aqui uma Bonanza. Detalhe que, se a gente observar, o logo na D10 é B10, que seria um veículo aí de exportação. Na página seguinte, a matéria Um Toque de Saudade, colecionadores e suas máquinas maravilhosas fizeram a festa em São Caetano. Fala do primeiro encontro de inverno, que ocorreu no dia 30 de junho de 91, na sede da ADCGM em São Caetano do Sul. Reuniu centenas de funcionários e seus familiares, além de inúmeros visitantes. O ponto alto foi a exposição de carros antigos fabricados pela General Motors do Brasil e mantidos por colecionadores que chegaram ao clube depois de desfilarem pela Avenida Goiás em meio à população. Mais de 100 veículos, entre Buicks, Chevrolet, Oldsmobile, Pontiacs, Cadillacs e caminhões de GMC, exibiam todo o cuidado que lhes é dispensado. Então aqui algumas fotos do desfile pelas ruas de São Caetano do Sul e também já a exposição nas dependências da DCGM São Caetano. Fala um pouco também do clube, o Chevrolet Clube de Carros Antigos, que foi fundado em 1985, reunindo aí cerca de 400 pessoas que colecionavam carros antigos e ainda colecionam, o clube ainda existe. Na época aí eram cerca de 3.000 veículos. E o clube tinha sede no bairro de Santana, os sócios se reuniam semanalmente para programar passeios e caravanas e exibir o resultado dos seus trabalhos, os automóveis funcionando. O Homero Rodrigues, que era então presidente do clube, estava no momento programando uma série de atividades para serem desenvolvidas ao longo daquele ano, inclusive no mês de setembro. Vamos agora à matéria de capa da revista. Em busca de novos caminhos, vencendo desafios, a conquista de uma das regiões mais inóspitas do planeta. 3 meses e 16.000 quilômetros de muita aventura e emoções indescritíveis, uma região praticamente inóspita ao norte da Argentina e do Chile, onde a temperatura chega facilmente a menos 20 graus centígrados, e em que a ocupação humana é dificultada pela altitude e a consequente rarefação do ar. Foi desvendada palmo a palmo em uma D20 Custom, por Ângelo Geron Neto, geógrafo, fotógrafo, montanhista e atleta, e pelo argentino César Rodrigues Máquina, arquiteto e estudante de arqueologia, dentro da expedição Atacama, uma etapa do projeto Redescobrindo a América, que ele idealizou para contribuir no processo de integração latino-americana nas áreas turística, econômica e cultural. Foi uma expedição de aventura e pesquisa de caráter exploratório e documental, em que buscamos nos núcleos humanos mais inacessíveis e nas paisagens mais selvagens um contato íntimo com o que resta de original na cultura dos povos da região e na cultura e na natureza ainda intocada pelo homem, diz Ângelo. A região não foi escolhida por acaso. No trecho que vai do paralelo 15 ao 28, sul, no norte da Argentina e do Chile, está situado o deserto de Atacama e parte do altiplano andino, uma área que se caracteriza por reunir a maior concentração de vulcões da América e o deserto mais seco do mundo. O altiplano andino corresponde a um amplo planalto cuja altitude varia de 3.000 a 4.500 metros, com picos que ultrapassam 6.500 metros, com neve permanente que se estende
do Equador ao norte do Chile e Argentina. A região quase não tem vegetação, possui imensos salares, depósitos de sal oriundos de antigos lagos, fauna típica com lhamas, pumas, vicunhas e flamingos, e ainda ruínas arqueológicas. Temos diversos registros da viagem, né? As fotos que mostram, nesse caso, acima, a árvore rara das areias da pré-cordilheira, a seguir, uma mesma planta viva e fossilizada, ruínas de uma igreja jesuíta do século XVII, cemitério indígena no altiplano boliviano, túmulos imitam pequenas casas. Na rota Orusco-Arica, outra igreja em ruínas, em seu interior muitas riquezas. Cidade fantasma no altiplano argentino, no passado estava na rota do comércio da região. Iave, cidade da fronteira da Argentina com a Bolívia. Ao longo do trajeto, eventualmente, Ângelo encontrava grandes rebanhos pastando aos pés dos montes gelados. Criança da região, eles sempre ficam felizes com a presença de visitantes. Com 6.200 metros, o Huayna Potosí, a 30 km de La Paz, tem a seus pés a Laguna de Zongo. Tem uma beleza indescritível. Após horas de fora de estrada e 10 dias sem ver ninguém, Ângelo e César encontraram uma expedição argentina rumo ao Cerro São Francisco. A travessia do lago Titicaca, na Bolívia, é feita em balsas precárias. Na foto do Ângelo, quando se dirigia para a pequena cidade de Copacabana. Planta aromática típica de Puna e planta nativa usada como combustível. Sobre os preparativos da viagem, preparar-se para enfrentar a expedição Atacama foi outra aventura. A ideia inicial de comprar um carro usado e adaptá-lo para a viagem foi logo abandonada. Consegui junto à GM o empréstimo de uma D20 Custom, com cabine simples, peças de reposição e assistência técnica total. A picape recebeu um turbocompressor Maxxon para manter o seu desempenho nas regiões de grande altitude por onde andamos. Conta Ângelo. Outro acessório que se apresentou fundamental foi um equipamento protetor para evitar o possível espessamento ou congelamento dos fluidos do motor. Sobre o objetivo concretizado, vivida a aventura, o que ficou? Para Ângelo, a região de Puna de Atacama interessa não só aos países do qual faz parte, poderá ser um importante papel no processo de integração latino-americana. Primeiro, por estar estrategicamente localizada entre o Pacífico e São Paulo, sobre o Passo de Jama, uma rota que, além de ser a mais curta entre os dois pontos, está praticamente pronta e por onde podem trafegar quaisquer tipos de veículos, e também porque possui um grande potencial econômico nas áreas turística, de mineração e cultural. Para divulgar o trabalho que desenvolveu, Ângelo está preparando um evento com ciclo de debates, projeção de slides da região de Puna, exposição de painéis fotográficos, artesanato e música típica do altiplano. Também estarei divulgando no Brasil a nova rota de saída para o Pacífico, o Passo de Jama, que pode trazer uma série de benefícios econômicos para os brasileiros, conclui. Nesta edição, já falamos sobre a linha 92 da Chevrolet e agora um pouco sobre os veículos importados da época. Os importados chegaram e o treinamento saiu na frente. Trafic da Renault da Argentina, Saab da Saab GM da Suécia e Lumina APV da Chevrolet americana são os 3 novos modelos de veículos que você já pode ter visto circulando nas ruas. Um total de mais de 4.000 carros, eles vêm através da GMB atender segmentos específicos de mercado, que não são atendidos pelas indústrias automobilísticas nacionais. Então, uma foto do Trafic acima à esquerda e aqui ainda à esquerda o compartimento de carga. Na parte superior à direita temos o Lumina APV e abaixo o Saab 9000 versão sedã. Falando um pouco dos veículos, começando pelo Trafic, um veículo comercial produzido pela Renault da Argentina, trazido para o país dentro de um programa de cooperação comercial entre Brasil e Argentina para concorrer a um segmento de transporte de carga com grande potencialidade, serviços de coleta e entrega de produtos e prestação de serviços. Com uma capacidade de carga de 6.300 litros, 30% superior à de veículos similares, o Trafic, com linhas modernas e aerodinâmicas, tem 2 portas traseiras e uma porta de correio lateral, que facilita muito os serviços de carga e descarga. É econômico, confortável, incorpora muitas novidades no painel de instrumentos e itens de segurança e conforto para os passageiros.
Os veículos serão comercializados inicialmente por 80 das 400 concessionárias GM do todo o Brasil. Já o Saab 9000 é um sedã de alto luxo fabricado na Suécia, outra novidade que a GM trouxe para o Brasil. As primeiras unidades estão sendo comercializadas pelas concessionárias paulistas Checar e Itororó, que destinaram uma área específica em 2 casas nos Jardins para a venda dos veículos. A Saab produz hoje apenas 2 modelos de carros, o 900 e o 9000. Para o Brasil veio a versão CD, com motor 2.3 turbo, injeção eletrônica e catalisador, além de equipado com câmbio automático. Com muito espaço interno, amplo porta-malas, é equipado ainda com computador de bordo e para vir ao Brasil recebeu adaptações, como adequação ao combustível e proteção sobre o câmbio. E o terceiro modelo, o Chevrolet Lumina, uma van de múltiplos usos que está sendo comercializada por 26 concessionárias em todo o país. Motor V6 3.1 litros, injeção eletrônica e transmissão automática. A Lumina tem capacidade para 8 passageiros em amplas poltronas individuais, que podem ser removidas. Ideal para viagens de família, é um carro de linha ultramoderno que faz muito sucesso nos Estados Unidos. Fechando a matéria, 2 fotos sobre os treinamentos. O pessoal das concessionárias participou do treinamento em busca de um atendimento nota 10. Todos os recursos de treinamento foram usados para que não houvesse nenhuma dúvida. Comenta um pouco aqui sobre o treinamento, fala com o Ivan de Andrade, que era o gerente de treinamento do departamento de serviço, informando que os gerentes e recepcionistas das concessionárias receberam todas as informações sobre os produtos Lumina, Trafic e Saab e conheceram antecipadamente os veículos. Já os mecânicos, uma média de 2 em cada especialidade de cada concessionária, receberam um treinamento mais específico de 1 semana, desenvolvido para que possam prestar assistência técnica correta e adequada. Agora uma matéria bem interessante falando sobre carburador versus o sistema de injeção eletrônica. Adeus carburador. Já está nas ruas uma grande inovação tecnológica da GMB. É o Sistema Eletrônico de Injeção de Combustível EFI, do inglês Electronic Fuel Injection, que substitui com vantagem o carburador e contribui para a redução de poluição antes mesmo de entrar em vigor a legislação específica. Então aqui uma imagem do sistema. Lançado em abril na versão SLE do Monza 2.0 a álcool e gasolina, o EFI foi a maneira original encontrada pela GMB para atender a fase 2 do Programa de Controle de Emissões Veiculares, PROCONV. Ao invés de empregar conversores catalíticos e válvulas de recirculação de gases nas versões com transmissão manual, optou-se por uma nova tecnologia que elimina o carburador, substituindo por um sistema eletrônico de injeção central que permite calibrar o motor para baixos níveis de emissões de gases poluentes, sem sacrificar a economia e a dirigibilidade. Segundo o engenheiro Orfeu Bassi Jr. da Engenharia de Motores, o EFI foi lançado em 1980 em um modelo Cadillac e hoje equipa automóveis de todas as divisões da GM nos Estados Unidos. Agora também ele passa a ser fabricado no Brasil, com produtos locais e importados, tornando a GMB pioneira em colocar em alta escala de produção um sistema eletrônico de injeção. A partir de setembro, ele se torna standard para todas as versões Cadete e Monza modelo 92. Serão aproximadamente 8.000 veículos mensais em 2 linhas, em todas as versões e para os 2 tipos de combustível, álcool e gasolina. Aliás, este é também o primeiro sistema eletrônico validado e disponível para veículos de passeio movidos a álcool, em todo o mundo. O Opala e o Chevette, a partir de dezembro, também sairão equipados com catalisadores, antecipando-se à legislação sobre antipoluentes. Carburador versus EFI. O carburador de um veículo é um dispositivo de formação de mistura, onde o combustível é levado ao motor por diferença de pressão entre os vários furos de passagem e o nível da cuba do carburador. Pela própria concepção, com muitos componentes e processos construtivos empregados, o carburador implica acúmulo de tolerância. Não é tão preciso, explica Bassi. E ao sistema eletrônico de injeção, por possuir apenas um injetor, localizado no centro do coletor de admissão, e também por ser eletrônico, reduz sensivelmente a variação de produção, ou seja, nota-se menor variação de funcionamento em produções seriadas. Entre as principais funções do EFI estão a injeção de combustível, controle do instante de faísca da ignição, controle da rotação de marcha lenta do motor e sistema de autodiagnóstico. Tudo isso é comandado por um módulo de controle eletrônico, MCE, que é digital e usa microprocessador de 8 bits.
Vantagens: a eliminação total do afogador manual é uma das mudanças mais visíveis acarretadas pelo FI. Mesmo na versão a álcool, o comando da bomba de gasolina do sistema de partida frio passa a ser feito automaticamente, sem necessidade de acionar qualquer botão. Em diferentes altitudes, o desempenho e a dirigibilidade se mantêm praticamente inalterados, graças a um sensor de pressão que corrige a injeção de combustível e o avanço da ignição. Isso significa que um veículo equipado com OFI não apresenta qualquer alteração, seja em locais montanhosos ou ao nível do mar. Os problemas de dirigibilidade a quente, que ocorrem em grandes congestionamentos, fazendo o motor morrer, são inevitáveis em veículos com carburador. Com o motor quente, o combustível é aspirado em forma de vapor, em quantidade insuficiente para garantir a alimentação e, consequentemente, o motor morre. Já o OFI não é ligado à atmosfera, é um sistema pressurizado que opera com alta pressão de combustível, no 29 psi, o que torna insensível à formação de vapor na linha, o conhecido bloqueio de vapor, vapor lock. Outros benefícios são maior torque em cargas parciais e baixas rotações, devido à maior atomização das partículas de combustível e à redução da inércia de arraste de combustível e maior potência para a mesma capacidade volumétrica do motor. Cilindrada. Autodiagnóstico. A substituição de um sistema mecânico ou carburador por um eletrônico pode levar o proprietário do automóvel a imaginar que uma eventual manutenção será mais trabalhosa. Porém, isso não é verdade. A GM pensou em todos os detalhes antes de equipar seus veículos com essa inovação tecnológica. O sistema de autodiagnóstico que dispõe o FI reconhece possíveis problemas operacionais e se comunica com o motorista através de uma lâmpada instalada no painel de instrumentos. O módulo de comando eletrônico do FI recebe informações e inspeciona os sensores em média a cada 25 milissegundos, 40 vezes por segundo, em forma base. Ao notar falhas, guarda-as na memória do computador, avisa o motorista e providencia as compensações necessárias para que o automóvel continue rodando até que chegue à concessionária, onde um equipamento próprio de serviço fará a leitura da memória do MCE, tornando fácil a identificação e correção do defeito. Agora a matéria oficina modelo. A General Motors tem em todo o Brasil uma frota de 1.800 veículos entre carros de passeio, picapes e caminhões para atendimento da presidência, diretoria, gerência e dos serviços de campo dos diversos departamentos. A manutenção dos veículos dessa frota, baseados em São Paulo, é feita pela Oficina Técnica, uma das áreas ligadas à operação de serviços que acabou de passar por uma reforma que lhe garantiu um novo visual e maior eficiência. A matéria conta com 3 fotos, uma do posto de abastecimento após a reforma, acima a entrada da oficina, o luminoso com o novo desenho, que seria o padrão aí das concessionárias Chevrolet, e também uma foto da recepção da oficina, tem 2 atendentes ali em cada balcão, algumas pessoas sendo atendidas. Esse atendente da direita é o José Carlos, até hoje ele trabalha lá no CTS, é o responsável da área. A matéria conta um pouco sobre a área, sobre a oficina técnica. Com 87 funcionários distribuídos nas áreas administrativa e técnica, recebe uma média mensal de 900 veículos para assistência. A oficina técnica de São Caetano funciona das 7 às 3 horas da manhã e tem como objetivo servir como modelo para a rede de concessionárias. Com a reforma, a área da recepção ganhou um novo layout, tanto interna quanto externamente, com a colocação de uma placa em acrílico para a identificação da área. O posto de abastecimento também passou por reformas, assim como houve o redimensionamento da oficina propriamente dita, que agora também vai fazer a revisão de entrega dos veículos importados Saab e Lumina. Já na parte administrativa, está sendo introduzido um novo sistema mecanizado de informação, em que ficarão codificados todos os problemas surgidos nos veículos da frota, que serão encaminhados para as áreas de engenharia, serviço, manufatura, compras e controle de qualidade. Com isso, vamos agilizar a solução dos problemas e trazer mais qualidade para o produto, afirma Benedito G. Souza, supervisor. Para avaliar a qualidade do serviço prestado pela área, a oficina circula com alguma frequência uma pesquisa, Índice de Satisfação do Cliente, entre os usuários do veículo da frota. Pela pesquisa, detectamos os problemas no atendimento e buscamos qualidade superior, conclui Benedito. Identificação para as concessionárias. Antigamente, cada um fazia mais ou menos como queria, adaptando alguns padrões já existentes. Mas há alguns anos, todos perceberam que a padronização seria melhor. Foi por isso que durante 12 meses, 7 funcionários do planejamento de instalações para concessionárias e promoção e serviço trabalharam no Manual de Identificação, que é o guia oficial de todos os símbolos gráficos Chevrolet.
O manual define proporções de luminosos, logotipo Chevrolet, símbolos e sinais auxiliares à comunicação visual. Está dividido em duas partes, visuais internos e externos. A área externa engloba luminosos padrões desenvolvidos por merchandising e fachadas. Na fachada, predomina a cor branca, faixas azuis com a marca Chevrolet e um luminoso com o nome da concessionária. Para a área interna, visando a orientação do cliente, o manual fornece informações sobre identificações auxiliares de setores como recepção, ambulatório, caixas, escritórios, sanitários, etc. Além disso, oferece uma série de identificações complementares, com artes finais para serem usadas em cartões de visita, cartas, envelopes, uniformes de funcionários e até para a identificação da frota da concessionária. Aos poucos, as 408 concessões Chevrolet estão adotando o novo padrão visual, sugerido e indicado pelo Departamento de Serviço. Não é uma mudança que pode ser feita de uma hora para outra, mas com certeza dentro de alguns meses toda a rede Chevrolet estará usando a nova imagem, que você está vendo quase em primeira mão nas ilustrações dessa matéria. Gravata e logotipo nas cores e proporção próprias para reprodução. E para fechar essa edição, o delicado equilíbrio entre a indústria e a natureza. Princípios ambientalistas da General Motors. Por mais de 3 décadas, reafirmando uma política ambiental e em busca de um permanente aperfeiçoamento. A corporação da General Motors, como empresa responsável, dedica-se à proteção da saúde humana, dos recursos naturais e do meio ambiente mundial. Essa dedicação está além da adequação às leis e se estende à inclusão em suas decisões de negócios de práticas ambientalistas acertadas. Os princípios ecológicos a seguir são guia para a condução dos negócios do dia a dia para todos os funcionários no mundo todo. 1. Estamos comprometidos com ações que recuperem e preservem o meio ambiente. 2. Estamos comprometidos com a redução de lixo e poluentes, procurando reciclar materiais em cada estágio do ciclo de vida do produto. 3. Continuaremos a participar ativamente na educação da população, no que diz respeito à conservação do meio ambiente. 4. Continuaremos a trabalhar com insistência para desenvolver e implementar tecnologias que minimizem a emissão de poluentes. 5. Continuaremos a trabalhar com todas as entidades governamentais para o desenvolvimento de leis e regulamentações do meio ambiente, tecnicamente seguras e financeiramente viáveis. E 6. Continuaremos a avaliar o impacto de nossas fábricas e produtos sobre o meio ambiente e sobre a comunidade em que vivemos, e trabalhamos com o objetivo de contínuo aperfeiçoamento. Bom, esta foi então a edição de agosto e setembro de 1991 da revista Panorama. Se gostou do conteúdo, continue acompanhando o canal, pois teremos vídeos regulares com novas edições. E se conhece alguém que aparece nas imagens e conteúdo dessa edição, deixe nos comentários e compartilhe com os amigos. Muito obrigado por assistir.